compartilhando a palavra de Deus com você. E a gente tem uma responsabilidade muito grande no meio da correria, de tudo, mas uma responsabilidade muito grande de estar se enchendo da palavra da fé. Estamos bem alicerçados nessa palavra, essa palavra tem nos sustentado e nós queremos ser um canal de bênção para a sua vida, amém? Nós buscamos, como a palavra diz, dos oráculos de Deus para trazer para o seu coração uma palavra de fé, que é o que Deus tem para mim e para você, amém? Para te colocar em um lugar de paz, de segurança, de alegria, de prosperidade, para fazer com que a palavra de Deus funcione poderosamente na sua vida, amém? Então, glória a Deus, nós estamos aqui pelo Instagram do Amplify, o meu Instagram também, e o intuito é que essa palavra alcance mais e mais pessoas. Nós sabemos que existe uma porção própria de Deus para nossas vidas nesse tempo e nós vamos tomar posse disso, amém? Essa palavra que eu vou trazer hoje para você, como eu disse da última vez que eu ministrei, Deus me direcionou para um outro lugar e a gente falou sobre o Cordeiro de Deus, a importância e o valor que o Cordeiro tem nas nossas vidas. E hoje eu me sinto e eu sei que Deus habilitou-me para trazer aquela palavra que Ele já tinha gerado no meu coração. E eu sei que essa palavra vai trazer um resultado poderoso na tua vida. Amém? Deixa eu só situar você que está chegando aqui na live agora. Nós estamos tratando com coisas espirituais. Amém? Com as coisas de Deus. E nós temos consciência da unção do Senhor sobre as nossas vidas e a unção de Deus. Que faz toda a diferença na minha e na sua vida, amém? A unção de Deus, eu estava recebendo isso no meu coração de Deus essa semana, hoje especificamente, não essa palavra, mas isso que eu vou tratar com você agora. A unção de Deus, o plano de Deus na tua vida, ele nunca vai decrescer, nunca vai regredir. A unção de Deus sempre vai aumentar, independente do que você está vivendo. O propósito da unção é ser aumentado na sua vida, amém? Porque eu falei isso para te trazer uma base, que nós estamos de fato com o nosso coração conectado ao Espírito de Deus para perceber e entender qual é a vontade de Deus, qual a palavra do coração de Deus para alcançar a tua vida, amém? E nós vamos falar debaixo de inspiração, uma palavra profética, uma palavra que você precisa pegar debaixo de uma unção profética, debaixo de uma consciência do dom profético operando para te favorecer e colocar no lugar onde Deus planejou para você, amém? E hoje, muito obrigado por estar aqui. Eu quero dizer novamente que é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus, que é vida para nós, para você, para sua casa, para sua família. E a gente não está buscando audiência, a gente não está buscando números, isso nunca foi o meu coração, nunca foi o coração do William. E eu sei que Deus sempre nos alcançou nisso e sempre promoveu coisas maravilhosas para a nossa vida, porque o que importa é que a palavra seja ministrada, amém? E o intuito do Amplify é esse: ampliar a palavra de Deus na sua vida, ampliar o conhecimento da palavra de Deus na sua vida e, o mais importante, ampliar a fé na palavra na sua vida. Porque quando você estiver cheio da palavra da fé, todas as situações da sua vida que você passar, você vai falar a palavra e a palavra vai criar um novo mundo, uma nova realidade para mim e para você. E é isso que nós estamos fazendo. É certo que estamos aprendendo, graças a Deus por esse processo de aprendizagem, e estamos caminhando, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero te convidar, tá todo mundo bem? Será que a gente consegue ter algum resultado aí sobre o áudio? Como é que tá o áudio, a iluminação? Nós estamos trabalhando para te dar o melhor, para trazer o melhor, porque nós servimos a palavra de Deus. Como Paulo diz, é importante que os homens nos considerem como despenseiros da palavra, e nós estamos aqui para fazer isso, despender ou te dar a palavra de Deus, amém? Acabei de jogar fora o meu save here, mas vamos lá. Lucas capítulo, o áudio tá bom, tá todo mundo bem? Dá tempo de você enviar o convite para a live, compartilha, porque nós vamos trazer uma palavra que eu sei que vai mudar a tua forma de pensar. E era para eu ter pesquisado especificamente mais sobre essa palavra, não porque eu
eu me dediquei a buscar a palavra e estudei a palavra, mas não estudei essa palavra em inglês que veio na minha mente, que na verdade, no inglês é mindset, a mente que se usa muito aqui, é a mente formada. Minha mente está feita nisso. Minha mente está feita na palavra de Deus, sabe? Os americanos usam muito essa expressão. E no português é isso que eu quero tratar com você. E isso que Deus trouxe para mim é a forma que você tem Deus na sua mente. Não é isso. Deixa eu melhorar aqui. É a forma de pensar, a forma que Deus pensa sobre você, como isso é importante, e é isso que você precisa mudar para essa entrada de uma nova estação. Porque eu trouxe uma introdução falando sobre o profético, de como você precisa estar focado no profético. Por quê? Porque é certo que tudo que aconteceu ou está acontecendo no mundo, nesse exato momento, existe Deus por trás de tudo isso, planejando algo grandioso. Sabe, eu gosto de citar isso, e quem foi meu aluno de História da Igreja sabe, Gálatas 4:4 diz, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando a Bíblia fala plenitude dos tempos, significa o tempo exato, o tempo perfeito, onde por trás de toda a história da humanidade na época, como os historiadores dizem, estavam esperando algo, e era o que? Era Jesus. O que esse texto nos diz? Que Deus planejou o tempo perfeito e enviou seu Filho no tempo perfeito. E assim continua o plano da redenção. Deus está trabalhando por trás das cenas, onde nós não estamos vendo, mas pelo Espírito. E é isso que eu quero chegar aqui com você. Eu quero estar conectado com você nisso. Por trás das cenas, Deus está trabalhando, mas o nosso espírito, nós ficamos conectados com Deus, sabendo, existe um mover aqui na terra que nós vamos fazer parte. E aí por isso que eu trouxe a palavra mindset, é a forma de pensar. Sua mente precisa estar formatada, com uma nova formatação, com uma nova forma de pensar para o novo. Isso aqui é a base. Tá comigo? Creio que sim. E eu quero te convidar para ir no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Pai, nós exaltamos a Tua Palavra, nós honramos a Tua Palavra. Nós te honramos, Jesus. Você é o Verbo vivo que desceu do céu, que habitou entre nós e habita ricamente em nosso coração. Nós queremos te honrar e te dar espaço para você falar no nosso coração hoje. Deus vivo e fiel, Espírito da verdade, nos conduz na verdade bíblica, de forma que essa verdade se torne viva nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te amamos. Você pode dizer no seu lugar aí o quanto ama a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido salvação para nós. Amém? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e começando no versículo 11. Essa para mim, sem dúvida, é a parábola que eu mais amo, que eu mais citei. É a parábola que eu mais gosto de estudar, e cada vez que eu estudo algo novo, Deus revela para o meu coração e fica pronto. Amém? Essa é a parábola do filho pródigo ou filho perdido. Lucas capítulo 15, no versículo 11. Começa assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Eu não quero entrar no aspecto sociológico, cultural aqui tão profundo, mas eu gosto muito disso, mas eu preciso trazer uma contextualização para você. Primeira coisa, nós somos ocidentais. Quando nós estamos lendo essa parábola, nós estamos pensando com toda a cultura e conhecimento sociológico que nós temos do Ocidente, da nossa vida, da nossa família, o pai, o filho. Mas quando Jesus estava citando essa parábola, ele começa aqui no versículo 1, dizendo que ele estava assentado com pecadores e publicanos, e os sacerdotes e escribas chegam para ele. Primeira coisa,
é um conhecimento oriental. As pessoas no Oriente são diferentes. A cultura, a figura do pai, para o homem oriental ainda hoje é totalmente diferente da ocidental. É um homem que se refere ao respeito, o maior respeito, a maior verdade, o maior consideração é para o pai. O pai é o cabeça da casa, assim Deus constituiu. Só que quando Jesus fala isso, que o filho mais novo pediu a parte da herança, ele estava dizendo para os israelitas lá na hora: eu quero que você morra, pai. Amém? E diz que o filho mais novo pegou a parte da herança durante alguns dias, se preparou e foi para outra terra. Primeira coisa, outro ponto muito importante, quando a gente estuda não só a cultura oriental, e especificamente Israel, como a missão centrípeta de Deus. A missão de Deus era fazer Israel, a cidade santa, ser conhecida entre todas as nações, ser o lugar onde as pessoas viriam para conhecer a Deus. E esse menino pega a parte da herança, voltando para a primeira coisa, só pode ter acesso à herança quando a pessoa morre, quando o pai morre. O filho mais novo desejou, primeiramente, você precisa pensar nisso, primeiramente que desejava que o pai morresse, desejou que o pai morresse e pegou o dinheiro santo de Israel, o dinheiro que para eles era o mais importante. E quando você entende um pouco desse contexto, você vai entender os cobradores de impostos, as pessoas que ficavam ali no templo de Jerusalém para receber e trocar, fazer o câmbio, porque a moeda de Israel era uma moeda sagrada para os israelitas. Existiam israelitas que foram na época da diáspora, meu Deus, eu não posso me deter muito nisso, mas quando chegava em Israel, a moeda de Israel era mais valorizada do que as outras moedas. E esse menino pega a herança que ele desejou que o pai morresse, pega a herança e vai gastar em uma terra distante, não em Israel. E isso para as pessoas que estavam ouvindo já era revoltante. Eu lembro do meu professor de missões, que morou muito tempo no Oriente Médio, ele disse que os homens barbados, os homens da aldeia, eles começam a arrancar a barba assim, eles são passionais, eles se iram, e muito provavelmente, os fariseus, saduceus estavam: que parábola é essa? Isso não existe. O filho mais novo, que não tem voz nenhuma, querer pedir a herança e ainda por cima desperdiçar em outra nação. Tá aqui comigo? Vamos lá. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou a seu campo a fim de cuidar de porcos. Preste atenção. Esse menino era judeu, filho de pai rico. Ele pegou a herança e foi para uma terra estrangeira, ou seja, para pagãos, para se envolver, e gastou tudo na noite, fazendo as desordens dele. E eu estou trazendo todo o contexto para você entender o quão sujo se tornou esse jovem pecador. Se tornou ao ponto de perder toda a riqueza, porque ele é filho de Abraão, ele é judeu. A promessa é para que onde o judeu for, ou o filho de Abraão for, ele prospere. Prove isso, Gênesis capítulo 26. E foi isso que me trouxe a esse texto. Isaac foi para uma terra que estava passando fome, a terra era seca, e ali Deus prosperou Isaac a uma colheita de 100 por 1. Gênesis capítulo 26, poderoso. Era para esse menino prosperar, mas ele estava distante da consciência de Deus, e ali ele se torna escravo. A gente tem isso em João capítulo 8, se você lembrar lá, quando Jesus chega para os fariseus e diz: vocês são escravos, vocês precisam ser livres, capítulo 8, versículo 30, por ali. E eles dizem: nunca nós somos escravos, nós somos filhos de Abraão. A consciência de um judeu é de não ser escravo. E a gente pega esse menino lá, que desperdiçou toda a herança da fazenda, da vida do pai dele, e perdeu tudo, e se encontra agora fazendo uma aliança com um estrangeiro para que ele fosse um escravo. E que escravo? Eu fui estudar o contexto
da época, essa condição de entregar ou dar um emprego a um estrangeiro de uma forma assim, como a gente vê no texto, era uma forma que eles usam como uma expressão de: homem, saia da minha frente, vá embora, eu não quero conversa com você. De uma forma, explicando melhor o contexto, eles ofereciam esse emprego tão humilhante, acreditando que era algo tão humilhante que a pessoa não iria aceitar. Isso é um contexto de época que continua até hoje. É uma cultura. Você oferece algo tão ridículo que você diz: esse cara não vai aceitar. Principalmente porque ele sabia que era judeu. Judeu não pode tocar em porco. Porco é imundo. E a gente vê a figura, construa essa imagem na sua mente, de um jovem pecador. Ele queria a morte do pai, abandonou Israel, a cidade santa, gastou todo o dinheiro lá, foi pro porco, chegou ao ponto, e aí aqui a gente vai ler, de ser escravo na casa de uma pessoa que supostamente deveria trabalhar para ele, porque o judeu é para prosperar. Por quê? Por causa da bênção de Abraão. E aí mandou cuidar dos porcos. Quando as pessoas, voltando para o contexto que Jesus estava falando, quando as pessoas estavam dizendo isso, ouvindo isso, eles já entendiam: esse incircunciso, ele não era mais, esse infeliz vai trabalhar lá como um escravo, vai trabalhar nos sábados. No sábado ele não vai guardar a lei, ou seja, é o pior dos pecadores, merece ser escravo mesmo. Ou seja, não guardar o sábado, você sabe todo o contexto bíblico que Jesus passou. Se Jesus curasse no sábado, era a revolta dos fariseus. E aí as pessoas que estavam escutando isso já sabiam: ele não vai guardar o sábado, porque ele é escravo, ele precisa trabalhar, não tem escolha. E chegou ao ponto de ser tão sujo que, versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. É uma vagem diferente que só tem no Oriente Médio, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, o menino era filho de rico, o príncipe da aldeia era o pai dele, e a gente tem que trazer um contexto que era a aldeia, que é como funciona até hoje. O mais próximo que a gente tem no Ocidente são os feudos. O rei era o dono do feudo e tinha os camponeses trabalhando. Era o mesmo sentido. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Gente, olha isso. Jesus citando, disse, o jovem pensou: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Para e pensa. Os empregados do homem de Deus tinham comida de sobra. E presta atenção, isso é o princípio da bênção de Abraão. Deus quer te abençoar e você precisa ser abençoado, ter essa consciência de bênção. Por quê? Porque a bênção sobre você é para abençoar os outros. O homem rico abençoava os filhos, mas não só eles, ele era tão abençoado que os seus servos, os escravos, não escravos, mas servos, tinham comida de sobra. Isso precisa acordar a nossa mente e acordar a mim e a você como igreja. Nós temos que ter comida de sobra. Isso é o que? Prosperidade, para dar, para abençoar, para o servo ter comida de sobra. E esse é o mindset, essa é a forma de pensar que você precisa começar a renovar a sua mente com a bênção de Deus para trazer prosperidade na sua vida, que até o seu empregado vai ter comida de sobra. Amém? Vai desfrutar da abundância, da bênção abundante de Deus na sua vida. Estamos construindo algo aqui. E no versículo 18 diz: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Glória a Deus, o menino resolveu voltar. Agora eu quero que você que está em casa, lendo a Bíblia, segure e marque o seu dedo aí, faça alguma coisa e deixe gravado isso, versículo 19. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. Gente, isso aqui, a gente não pode falar isso sem conhecer o contexto. Primeira coisa, o livro de Provérbios diz, Provérbios
não vou lembrar nem vou chutar, mas Provérbios diz que pelo andar do homem você conhece ele. Eu lembro meu professor dizendo que ele viveu nesse contexto, no contexto onde ele vivia na aldeia, se alguma criança fizesse algo feio, que aborrecesse um mais velho, a pessoa que está passando, mesmo sem ser da família ou não, por ele ser um homem, uma pessoa, um ancião, um mais velho, se não bater na criança para corrigi-lo, mesmo sem ser da família, sem ser nada, essa pessoa perde o respeito na família ou na aldeia. Eu não estou falando que é para bater em ninguém, pelo amor de Deus, a gente tem a palavra, amém? Mas estou te contextualizando. E esse mesmo professor, ele falava, e é normal quando a gente vai pesquisar, a Bíblia diz, como eu citei, Provérbios diz isso, que o homem não corre. E a gente vê aquele homem, da figura bíblica aqui, correndo para abraçar e beijar o filho. Outra coisa, o filho tinha que vir beijar no costume, beijar os pés ou as mãos. Mas o pai chega para o menino pecador, o menino que desejou que ele morresse, e o beija e corre para ele. Primeiro ele corre. Isso era o que? Uma demonstração pública. Isso era absurdo para os fariseus entender isso. Como assim? É para pegar esse menino, já que ele voltou, e apedrejar ele, porque ele desejou a morte do pai, porque ele desdenhou Israel, gastou dinheiro santo, e quando ele vai ver, e deixa eu te dizer, aqui não mostra que eles foi em algum lugar, tomou um banho, ele não tinha dinheiro, e naquela região onde ele estava trabalhando, ele não tinha nada nem para comer, ninguém ia receber ele veio sujo mesmo. E é assim que a gente vem para Jesus, a gente vem sujo dos nossos pecados, dos nossos deleites, mas Jesus queria mostrar justamente a figura do pai que corre para abraçar. E quando o pai beija o menino beija o menino aonde? E abraçou e o beijou. O pai o beijou, que deveria ser o contrário, né? Isso é uma figura dentro da cultura de igualdade. Guarda essa palavra. Uma figura de igualdade. Gente, você pensar tudo que você aprendeu de Idade Média, dos papas, beija aqui, beija meu pé. Mas quando o pai dar um beijo no filho, significa igualdade. Deus estava, eu não vou forçar isso porque é um contexto histórico, e a gente tem muito contexto bíblico poderoso para reforçar algo mais, mas só para te dar informações culturais que são importantíssimas para entender o texto. O pai correu, foi lá, movido de íntima compaixão, abraçou e beijou o filho. E o filho disse no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E corta aí, o pai corta ele, mas o pai disse aos seus servos. Você lembra onde eu mandei você frisar lá, anotar no versículo 19? Ele tinha um discurso pronto. Trata-me como os teus empregados. Quando o filho já estava fazendo o seu discurso, o pai corta ele. Sabe? Deus vai cortar, e aqui eu estou falando debaixo de inspiração, debaixo do que eu recebi de Deus. Deus está cortando as nossas falas, ou a nossa imagem de limitação para o que Deus tem para nós. E aqui eu já vou explanar mais precisamente. A gente vê aqui 3 formas de pensar, 3 mindsets, 3 mentes formatadas aqui. E é o que tem no mundo. Eu não estou dividindo isso por causa de divisões de texto, de pregação, não uso isso. A gente prega debaixo de inspiração. Mas é o que a gente vê no mundo. Primeira coisa, a gente tem uma forma de pensar do filho que diz, eu vou viver minha vida longe do pai. Como muitas pessoas estão aí presas, e foi por isso que Deus me deu essa palavra. Muitas pessoas estão debaixo de depressão, estão sem saber o que vão fazer da vida agora, e o que é que elas fazem? Elas correm de Deus. E eu escuto o irmão Kenneth Copeland todos os dias falando sobre isso. Ele diz, cara, Jerry Savelle, não corra de Deus, corra para Deus. Sabe, você está aí em casa, debaixo de pressão, sem saber como vai pagar as contas, já fez tanta besteira, já se sujou tanto, não sabe mais para onde ir, está trabalhando feito um escravo.
E Deus traz essa palavra para o teu coração hoje, dizendo, não importa aonde for, aonde você foi, não importa o quanto você desceu, não importa. O seu lugar, mude essa mente, o seu lugar não é longe de Deus. O meu e o seu lugar não é longe de Deus. Longe de Deus a gente não tem nada, é sofrimento, é perca. A bênção está em Deus e nós estamos em Deus. Amém? Se você está se sentindo distante de Deus, agora é a hora de você, como esse menino, dizer, eu vou voltar. Esse é o momento e por isso que eu trouxe um panorama antes de começar a mensagem sobre o que está acontecendo no mundo. Este é o tempo dos filhos retornarem à casa do Pai. Essa pregação tem sido pregada durante muito tempo. Esse alerta é o tempo isso é uma profecia. Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ele estava falando diretamente ao Pai Celeste. É certo que a religião em todo tempo, o nosso sentimento de, oh meu Deus, eu sou um pecador, eu errei. E a gente chama de Deus de nosso Senhor. E Jesus disse, homem, vamos resolver isso, é Pai. Ele primeiro quer te chamar de filho, você é filho, tem que estar perto. Até aí você pegou. Primeira coisa que Deus quer tratar comigo e com você hoje, corra para perto dele. Ah, tem muita pressão no mundo, eu estou doido, não sei o que fazer. Corre para perto de... Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você se sujou. Na sua mente você diz, meu Deus, eu quis comer a comida dos porcos, eu estava com os porcos. Não importa, volta para Deus, porque é esse Deus, é esse Pai que Deus quer te revelar. Antes de se aprofundar no texto, eu preciso trazer uma consciência para você. Jesus estava, a gente divide os capítulos, mas não existia divisão, não tinha versículo. O contexto que Jesus estava falando era, antes disso, uma parábola da moeda perdida. E antes disso, dessa parábola da moeda perdida, Jesus estava falando da parábola da ovelha perdida. E a ovelha perdida é justamente a figura desse menino que foi longe e se perdeu no deserto, em um lugar fora de Deus. Só que quando a gente lê a parábola, a gente vê o bom pastor. Diga, bom pastor. Deus é o nosso bom pastor. Ele deixa tudo por mim e por você. Essa é a figura do próprio Jesus que deixou a sua glória, sendo como Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas veio e se entregou como um homem. E se humilhou, assim como o Pai se humilhou lá. E aí, voltando para a parábola das ovelhas, a gente vê o pastor indo pegar a ovelha, e quando ele chega e ele encontra a ovelha perdida, ele coloca nos ombros. Esse é o Deus que Jesus está demonstrando aqui. Esse é o meu e o seu Deus. Independente do seu passado, não queira saber do seu passado, corra para Deus. Este é o seu lugar. E aqui chegamos em um ponto muito importante. A segunda mente formatada. O jovem disse, tá bom, eu sei que meu pai é bom. Eu sei que ele tem bênçãos, ele abençoa os empregados, como ele não vai me abençoar? Eu quero ser apenas um empregado. E você vê aqui que o texto, quando ele vai citar, e quando ele cita para o pai corta ele, ou ele não cita essa condição de empregado. Sabe, a condição de servo. Nós somos servos. Nós servimos a Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Nós reinamos com Ele. É uma forma diferente de pensar, sabe? Jesus não te chama para perto para te colocar em um jugo. Ele diz, não, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sabe o que eu quero trazer você, edificar a sua fé nisso, é que neste momento, não só para as pessoas que estavam afastadas de Deus, mas nessa chamada que Deus está trazendo para mim e para você, para esse novo avivamento que vem sobre a terra, eu e você precisamos estar com a nossa mente certa de quem nós somos em Deus. Eu vou voltar para Deus, ou eu vou assumir o meu lugar em Deus, mas na posição, na forma, na visão que Deus tem sobre mim. Não importa a minha visão, porque o menino disse, eu vou voltar como empregado, eu vou... E era momento sem conhecer o Pai. Mas nós conhecemos o Pai porque o Cristo tem nos revelado. Amém? E aí a gente vê o que é que o Pai faz. Oh, você está aí? Aos seus servos, depressa,
Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calcem os seus pés. Gente, muito contexto aqui histórico, muito importante para entender a parábola. A túnica era usada em ocasiões especiais. Se dava uma túnica para quem se considerava muito especial. A gente vê isso na figura de José no Egito. Jacó amava José e ele deu uma túnica que causou inveja para os irmãos. E essa túnica era uma simbologia direta para o que José iria viver, a autoridade. E anel no dedo, quando José ascende no trono, na segunda posição de autoridade sobre todo o maior império do mundo, o que é que ele recebe? Um anel. Um anel não só significava até hoje, o Papa tem um anel, porque é um símbolo de autoridade. Quando eu e você vemos para Deus, e eu estou te falando isso para você que está firme em Deus, buscando a vontade de Deus e procurando conhecer o seu chamado, não se veja como você pensa. Chegou o momento sim de vestir a veste que Deus tem sobre você, de assumir o que é seu. Mas esse menino não tinha direito para nada, mas assim é o reino. Jesus expressou a graça, Jesus mostrou o que é a verdadeira graça. Independente do que você fez, você simplesmente se veste do Cordeiro, se veste da justiça. E eu quero trazer esse versículo aqui que está em Isaías 61, versículo 10. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs um manto de justiça. Aleluia. Isaías 61, 10. Manto de justiça. Essa é a consciência, trazendo agora para a nova aliança, trazendo agora para o que Deus quer edificar dentro de mim e de você. Consciência de justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado, Deus o fez sujo. Quando ele se tornou maldito, preso no madeiro, Deus o fez pecado. Para que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justificados, nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O texto bíblico na Nova Aliança diz, o texto na Antiga Aliança profetizou sobre isso. Vai vir sobre nós um manto de justiça. Um anel de autoridade. Eu não estou trazendo assim, forçando a simbologia, não, mas é isso que significa. Independente da simbologia, em Cristo, na nova aliança, 2 Coríntios 5, 21, você é justiça de Deus. Você volta para a casa do seu Pai para assumir sua posição do jeito que seu Pai planejou você. Sabe? Você é chamado por Deus, você tem algo de Deus na sua vida, nada do que você fez, do que você viveu. E por que eu estou trazendo isso? Porque Deus está edificando a nossa imagem dentro de nós, em quem nós somos, para o que nós vamos assumir, para o que vai vir sobre a terra. E você precisa estar pronto. Não se veja fraco, não se veja como um escravo, não se veja limitado. Não, Deus te colocou em uma posição de autoridade, Ele te revestiu de justiça, Ele te deu autoridade. Isso aqui, essa veste, esse anel, era Deus, era o Pai dizendo: você está assumindo a minha posição. E é uma figura direta do que Jesus viveu. A palavra de Deus diz que Deus deu um nome que estava acima de todo nome. Em outras versões, o original diz que Deus deu o próprio nome de Deus a Jesus. Porque ele, Filipenses capítulo 4, ele desceu a assumir a forma de servo, foi humilhado, mas o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual era o nome que estava acima de todo nome? Era o nome de Deus. Jesus recebeu o nome de Deus. E a mesma coisa, e tudo que Jesus recebeu, a gente sabe disso, todo o poder. Qual é o poder? O poder que estava no nome de Deus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. E aqui a gente se reveste de Jesus. Está aqui comigo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Versículo 23. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O novilho gordo, eu pensei, estudei demais sobre isso. Por que o novilho gordo? Tem aspectos da aliança de sangue, não se trata do cordeiro, mas tem um traço de aliança de sangue, que é um costume da época. Quando se iria fazer uma festa grande, só se matava um animal grande, melhor dizendo, só se matava um animal grande como um novilho gordo, se fosse fazer uma festa grande ou em honra a alguém muito importante que iria chegar na casa. E a pessoa matava o novilho gordo na frente da casa e deixava o sangue derramar na casa. Isso é comum, até hoje se pratica isso na África, na frente da casa. Para que quando o visitante de honra chegasse, ele pisasse sobre o sangue e o sangue entrasse na casa. Eles fazem isso até hoje. Eles dizem, existe um dito que é tipo, eu espero o meu visitante ilustre vir à minha casa para que eu mate um Zed Hitar, que é o nome que é a expressão hebraica para esse novilho. Para que eu disse isso? Para te mostrar que era uma consciência. Olha só, Deus pegou, o pai pegou, deu a herança, o menino gastou tudo, se tornou sujo, imundo, porco, judeu não pode tocar em porco, e esse pai recebe como um visitante de honra. A gente não merecia, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas aprove a Deus nos chamar, nos fazer filhos e nos fazer assentar à destra da sua majestade. Você é justiça, você tem uma posição no reino, e é isso que Deus quer criar dentro de você, sabe? Depois que essa palavra foi ministrada, começa a orar, perguntar e pedir a Deus para Ele trazer a revelação, a figura de quem Ele te vê, de como Ele te vê, independente de onde você foi. Se você se perdeu no deserto, Ele vai te colocar nos ombros como a ovelha perdida e vai te trazer, para quê? E te colocar em uma posição de autoridade. Quando, voltando aqui um pouco, quando ele dá essa túnica e um anel para o jovem, ele estava dizendo, eu não vou só te receber com a honra de um grande convidado, mas eu vou te dar a minha posição. Você vai fazer parte, eu vou fazer parte, eu faço parte de algo dentro do reino de Deus, que eu preciso estar bem consciente, bem posicionado, consciente de que eu sou revestido de justiça, que para isso Deus me chamou, independente de onde eu passei, o que importa é onde eu vou chegar. Aleluia! Está aqui comigo? E você vai chegar como? Com justiça e com autoridade. Deus não mudou nada a seu respeito. Na verdade, Deus quer construir uma imagem de poder, de autoridade, de justiça na sua vida, para que você se veja fazendo o que Ele te chamou para fazer. Para que você se veja com a responsabilidade de continuar os negócios do Pai. Amém? No versículo 25 diz, enquanto a festa se porque o novilho cevado, porque precisava convidar toda a aldeia. Quando se mata um novilho cevado, se convida toda a aldeia. Por quê? Porque é muita carne, é muita comida, não dá para comer só a família. Isso é o costume, né? 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Escravo. Às vezes, e essa é uma figura direta da dracma perdida, era uma pessoa que estava... A dracma, não vou entrar no contexto, é muita coisa, mas
A dracma era o que estava perdido dentro da casa. Jesus estava falando no mesmo contexto. A ovelha estava perdida lá de fora, a dracma se sentia santa, igual os fariseus estavam perdidos dentro da casa. Como o jovem, o filho mais velho, estava perdido dentro da casa, sem saber a posição dele, o que ele era, para que ele foi chamado. Ele estava servindo a Deus como uma figura, uma mentalidade de escravo. Escravo é o que? Limitado. Escravo não tem sandália. Escravo não tem sandália, sabe o que significa? O evangelho da paz. Ele não se vê habilitado para pregar o evangelho da paz ou para representar o reino. Ele era filho, estava dentro da casa se sentindo como escravo. Não esteja no seu lugar onde Deus te chamou para estar com a consciência de escravo, de limitação, de pouco. Eu tenho que ter pouco. Minha família teve pouco, eu vou ter pouco. Deus nunca vai me prosperar. Minha limitação disso, eu não estudei. Ei, Deus vai te prosperar poderosamente. E aí, na verdade, olha só. Aleluia. E aí ele continua dizendo, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Versículo 31 diz, disse o pai, meu filho, você está dentro da minha casa mesmo? Você me conhece, sabe? É isso que o evangelho, é isso que nós estamos pregando aqui, porque a verdade do reino é o que Jesus veio mostrar, aquilo que a gente não merecia, aquilo que a gente não poderia ter nunca, o Pai simplesmente nos deu. E ele diz, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. E essa é a verdade bíblica da nova aliança que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, no nosso espírito, para que o nosso espírito transborde para a nossa alma. Dizer, eu sou autorizado para prosperar. Meu Deus já me deu, tudo que é de Deus é meu. Aleluia! Jesus diz, ei, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas vocês vão pedir ao Pai em meu nome e Ele vos dará para que a vossa alegria seja completa. Atos, no capítulo 16, quando Paulo está no Areópago, e ali dizendo, vocês buscam Deus como se pudesse tatear, mas na verdade, como disse os vossos poetas, Ele está tão perto que é como se pudesse, e nele Ele nos dá a vida e tudo o que precisamos. Eu estou parafraseando esse último versículo, mas é isso. Tudo o que diz respeito à vida, Pedro diz, e à piedade Ele já nos deu. Nós somos abençoados, nós somos aceitos como justiça. Deixa Deus construir dentro de você a verdade de quem você é. E em nome de Jesus, que as fortalezas que foram criadas por tantos anos, por onde você passou, te considerando e te colocando em uma posição de escravo, de limitado, eu não posso ter, o meu direito agora de ter é não ter nada, porque eu não estudei, porque minha família não me deu, porque eu não herdei. Ei, acorda em nome de Jesus, receba de Deus uma nova visão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, receba de Deus uma nova visão sobre você, uma visão de justiça, uma visão de reino, uma visão de condição de estar assentado à destra de Deus. E Jesus revelou um Pai que vai te receber a qualquer momento como um príncipe, como um herdeiro, como alguém que Ele planejou desde a fundação do mundo para que você estivesse e fizesse parte do plano perfeito dEle. Um plano que tem abundância, onde o escravo tem a minha abundância, muito mais vós que sois filhos. Ei, Jesus disse, vós não sois escravos, não, eu chamo vocês de amigos. Os escravos não sabem o que passa dentro da casa, mas o filho, o amigo sabe. Oh, Deus está nos chamando para ter a consciência de aliança que Abraão tinha com Deus. A gente lê o texto bíblico que diz, Abraão, Deus amava tanto Abraão que ele veio conversar com Abraão e dizer, olha, eu vou matar. Não era só conversar, era um pacto de aliança. Deus não poderia fazer nada sem comunicar ao seu servo Abraão. Deus não vai fazer nada sem comunicar aos seus servos, os profetas, é o que a Bíblia diz. E o que eu estou te dizendo é, Deus não vai
fazer nada na sua vida sem edificar primeiro uma visão grandiosa de quem, sem restaurar primeiro uma visão gloriosa de quem você é em Deus. Você nasceu para reinar em vida. Você nasceu para representar o reino, um reino que não vai ter escassez. O Senhor é o Deus que nos prospera. Na sua bênção não há dor. Ele acrescenta mais e mais sobre as nossas vidas. Eu não estou pulando aqui, eu estou pregando para mim mesmo, como os americanos dizem, que estou pregando para mim mesmo e me fazendo feliz. Deixa eu te dizer, Deus quer, e é isso, por isso que eu parei. Deus precisa construir dentro de você uma nova realidade de quem você se vê. Sabe? Quando eu tenho certeza, pelo perfil comportamental desse pai, quando ele via esse filho crescendo na cama, quando ia botar para dormir, ele construía imagens dentro desse filho. Sabe, um dia, meu filho, você vai herdar tudo isso. Um dia, meu filho, palavras de amor e paz sairão da sua boca e você vai tratar bem os seus servos como um bom dono de, não é dono de escravo, mas como um bom líder trata. Não estou falando de liderança, estou falando de construir uma imagem. Restaura a imagem de quem não restaura não. Deus vai criar uma nova. Amém? Por quê? Porque o menino nunca vestiu uma túnica, ele nunca se viu debaixo daquela túnica. Mas agora, quando ele voltou para o pai, ou quando o pai se humilhou, e aí a gente vê a figura do Cristo, se humilhou e foi atrás do filho dizendo: você é mais precioso para mim do que toda a minha herança. Você é mais precioso para mim do que toda as minhas 99 ovelhas. Você é mais precioso para mim do que tudo. Mesmo que eu tenha 9 dracmas, sem você não vai ter o plano perfeito. Sem você não dá para viver. Oh, aleluia! Poderoso, não? Quantos minutos? Eu quero te levar para Gálatas capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia, construir 3 formas de pensar. Pensar que pode viver longe de Deus, errado. Vir para Deus com a forma antiga de pensar, limitado, fracassado. A minha vida vai ter sempre isso, aquilo. Não, está errado. É da forma que Deus te fez. O plano de Deus não vai mudar. E era isso que Deus começou a construir dentro de mim essa semana, sobre a unção nunca vai diminuir, a unção só vai aumentar. E é a unção que vai te habilitar a fazer e a ser aquilo que Deus chamou para ser. A unção. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, no versículo 26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia. Eu sei que quando o Cordeiro de Deus subiu ao alto, que os portais eternos se abriram, ele foi revestido. Ele apresentou o sacrifício perfeito, mas ele foi revestido de glória e de honra. Um manto desceu sobre Jesus quando ele assumiu a posição dele. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! A gente tem a bênção de Abraão sobre nós, reveladas em Cristo. E o Cristo significa que ele já liberou. O Cristo é o sim e o amém de Deus. Para prosperar, para ser abençoado, para estar consciente de que você é revestido em Cristo. Amém? Digo porém, não vou entrar nisso não. Mas aqui eu trouxe esse texto bíblico da Nova Aliança para te colocar e te conscientizar que você é filho. Você não é o filho, você era como o filho que saiu, desperdiçou tudo, cometeu erros no seu passado, mas Deus te chamou e te colocou em posição de justiça para reinar em vida como Cristo. Muda a sua forma de pensar. E eu fiquei
muito claro no meu coração de ler para terminar o capítulo de Isaías 61. Que para mim faz uma relação direta com esse texto, com essa parábola. Diz: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Isso aqui está falando de Jesus, né? Quando Jesus viria. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade ao cativo, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Sabe por que Deus vai restaurar? Sabe por que Deus vai libertar o cativo, abrir as prisões, dar vista aos cegos? Sabe por quê? Para a manifestação da glória do Senhor. Você precisa se ver como Deus. Não fica. E aqui ele diz, em lugar de pranto, de espírito angustiado, vestes de louvor. Aprende a rir no espírito. Volta a sorrir e se vê. Para quê? Você precisa estar dentro da festa. O filho mais velho não diz que ele entrou na festa. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Quem são estes? Estes que receberam o manto de justiça, estes que receberam a autoridade, estes que estavam cativos, estes que estavam quebrantados, que diziam: eu não valho nada, eu não posso fazer mais nada. Deus te restaurou. Por quê? Para a manifestação da sua glória e porque nesse avivamento que está vindo, Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43, será que você não vê? Ele abrirá rios no deserto e fontes no deserto e rios no ermo. Esteja pronto. Por quê? Porque Deus conta com você para reestruturação das velhas ruínas, restauração dos antigos escombros. Eu vou continuar. Gente de fora vai pastorear, tarará, vou pular essa parte aqui só por causa do tempo. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, porção dobrada. E ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Não vou parar aqui, mas eu preciso citar isso. Quando Deus te chamou para adoção, eu não vou entrar na adoção, mas Ele desde o princípio da eternidade, Ele nos chamou para filhos. E quando Ele escolheu te fazer filho, isso é para sempre. É uma aliança eterna. Lógico que eu e você vamos viver uma vida de dignidade, buscando e honrando Deus. Não vamos viver no pecado, porque aí é filho da ira. Mas Ele escolheu você para viver uma paternidade eterna. Deus não é um pai que vai te abandonar, não. Ele te chamou para dentro da casa, Ele te deu veste para você ficar eternamente nesse reino com Ele. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E aqui acaba as aspas e ele diz: é grande o meu prazer no Senhor. Isso aqui é o filho caindo em si quando ele recebe. É grande o meu prazer nesse pai. Meu Deus, quando ele recebeu o pai abraçando ele, ele disse: meu Deus, eu merecia ser escravo, eu merecia ser apedrejado agora, mas o meu pai me abraçou. Eu estava perdido, eu estava como ovelha perdida, mas o meu pastor me colocou no ombro. E ele diz: regozija-se a minha alma em meu Deus,
Pois ele me vestiu com as vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. Aleluia. Glória a Deus. Ora ao Senhor. Você que está em casa, talvez você está distante de Deus e não se vê, não é mais o meu lugar em Deus. Faça como esse menino, corra para Deus. Deixa Deus criar. Só para finalizar e contextualizar, Deus precisa que você seja reconstruído com uma nova imagem de quem você é em Deus, porque Ele vai te usar para reconstrução, para um novo avivamento. E aí quando eu falar sobre isso, eu não vou me estender, mas se veja grande, se veja tocando nas nações, se veja sendo uma resposta de Deus para as nações. Impor as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. Se veja como Deus te vê. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você. Obrigado por estar conosco. Vou chamar o William, mas fica cheio de fé. Pensa nesse Pai que é Deus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele nos abraça, mesmo a gente fedendo com o cheiro do pecado quando nós estávamos no mundo. Mas hoje Ele nos colocou com uma posição de justiça. Se veja como um filho herdeiro e amado. Amém. Glória a Deus. Come on, man. Seja